Oi, pessoal, me chamo Letícia e vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso curso. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que é o gerenciamento de processos, o que é o BPM, certo? E também vamos falar sobre as suas fases, quais são as fases e detalhar cada uma delas, ok? O BPM, né, essa sigla, nada mais é do que, em inglês, Business Process Management, que a tradução é gestão de processos de negócio, tá? E o que é essa gestão de processos de negócio? É uma metodologia, é uma abordagem gerencial, certo? Aonde a gente vai pegar esses processos e vai identificá-los, vai desenhar eles, vai estar documentando, monitorando, controlando todos esses processos, certo? E não vai ser uma coisa solta, né? A gente vai ter um objetivo específico, certo? Então, vai ser a gestão desses processos, que a gente vai estar fazendo essas atividades de identificar, de monitorar, para a gente alcançar algum resultado específico, algum objetivo específico. E sempre esses processos têm que estar alinhados com os objetivos estratégicos da nossa organização, certo? E eu queria aqui ler com vocês só essa definição que tem no CBOC. CBOC é o Guia de Gerenciamento de Processos. Igual, quem aí conhece gerenciamento de projetos deve conhecer o PMBOK, que é o Guia de Gestão de Projetos. Em processos, a gente tem, no caso, o CBOK, onde vão ter várias boas práticas, instruções sobre gerenciamento de processos. Então, no CBOK, a última versão, que é a 4.0, a definição nele de gerenciamento de processos é: o gerenciamento de processos de negócio envolve a definição, melhoria, inovação e gestão deliberada, colaborativa e cada vez mais apoiada pela tecnologia, em que os processos de negócio, numa visão ponta a ponta, impulsionam os resultados do negócio, criam valor para os clientes com mais agilidade. Então, é um gerenciamento onde a gente vai ter esses processos conectados, né, tendo sempre esse objetivo de estar melhorando, né, inovando, usando a tecnologia, a IA, por exemplo. Eu mesmo já utilizei IA para fazer o desenho de alguns processos, certo? E sempre processos com esse objetivo, né, de visualizar o cliente final, né, o seu cliente, de estar gerando valor para ele e lembrando também sempre de estar alinhado com os objetivos da sua organização, tá? Essa metodologia, ela tem 5 fases, como mostra aqui nesse desenho que vocês podem ver aqui no slide, nesse ciclo, né? Que é planejar, mapear, redesenhar, implantar e monitorar, certo? Esse aqui é um ciclo adaptado, porque no PMBOK, desculpa, no CBOK, né? Nesse guia ele tem mais uma fase, né? Mas a gente aqui na prefeitura fez essa adaptação, então a gente segue essas 5 fases na hora de fazer o gerenciamento dos processos, certo? E no próximo slide aqui eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente cada fase dessa gestão de processos de negócio, ok? Então, a primeira fase é aquela fase da iniciação, é o planejamento, né? Então, após ter passado o planejamento estratégico, onde a gente definiu a missão, a visão e os valores da nossa organização, a gente vai partir para o gerenciamento de processos, tá? E aí, alinhados com esses objetivos estratégicos, a gente vai poder montar a nossa cadeia de valor, a nossa arquitetura de processos, que mais à frente eu vou detalhar para vocês o que significa cada uma delas, tá? Depois que a gente construir essa nossa arquitetura, a gente vai priorizar o processo que vai ser desenhado, ok? Porque a gente pode, em um ano, vou priorizar esses 5, né? Vou 10, aí ano que vem vou desenhar mais 5, dependendo também da sua equipe, certo?
Também eu vou, nessa parte de planejamento inicial, definir o método de condução e também fazer a definição das ferramentas que eu vou utilizar. Então, essa seria a primeira fase, a fase inicial. A segunda fase é onde a gente vai entrar no desenho em si, né? Onde a gente vai abrir o Visage e começar o desenho dessa situação atual, é um mapeamento, ok? Então, nessa segunda fase, a gente vai definir qual é o time que vai participar, né? Você que está aí assistindo, provavelmente vai ser o analista desse processo, a pessoa que vai desenhar. Então, quando você for definir a equipe que vai participar desse desenho, que a gente não desenha sozinho, né? A gente precisa ter essa equipe que é com todos os atores do processo que estão envolvidos naquele processo, que participam daquele processo, certo? Então, a gente precisa ter essas pessoas também que vão ajudar a você conseguir fazer o desenho. Elas que vão passar as informações de como esse processo funciona, tá? Então, você faz essa definição do time. Nas reuniões, a primeira, geralmente, você vai fazer o diagrama do processo. É uma ferramenta que a gente utiliza para conhecer mais sobre o processo. Também vou falar mais sobre ele um pouco mais à frente. Então, a gente vai fazer a elaboração desse diagrama, vai fazer o mapeamento do processo atual, que a gente chama de as-is, né, que é o processo como ele está atualmente, sem ainda nenhuma correção, sem nenhuma melhoria, tá? E aí, depois de fazer esse desenho, né, a gente vai identificar ali quais são os pontos críticos. Geralmente, quando a gente está desenhando, a equipe até já identifica muito fácil quais são esses pontos críticos, quais são as dificuldades que eles estão passando ali, porque eles estão vivenciando aquele dia a dia, né? E aí, depois disso, você vai também fazer, o analista do processo também faz essa elaboração da proposta de melhoria, né? A gente também eu vou passar uma planilha, a ferramenta que a gente utiliza, para montar essas propostas de melhoria. E a terceira fase é quando a gente vai redesenhar. É quando a gente vai pegar aquele desenho inicial, né, e vai incluir as melhorias dele e vai fazer um novo desenho. Então, é um redesenho de imaginar uma situação futura, incluir dessas melhorias, tá? E aí também a gente vai elaborar um plano de implantação, né, para essas novas melhorias. E também aí a gente vai fazer a definição de indicadores. O analista pode sugerir alguns indicadores e a equipe vai validar esses indicadores, se vão ser esses mesmos ou não. Porque a equipe é o dono do processo, né, que vai estar acompanhando os dados desses indicadores, certo? Então, eles precisam validar esses indicadores. E também a gente vai, né, fazer essa documentação aí do processo. O analista vai reunir todos esse material, né, do desenho antigo e do atual e da proposta de melhoria, indicadores, fazer um relatório e entrega ao dono do processo, geralmente aquele setor ali de qual o processo pertence, tá? Essa foi a terceira fase. E para a quarta fase vai ter a implantação, certo? Geralmente a implantação fica de responsabilidade ali do setor que é o dono do processo, sendo, claro, guiado pelo analista do processo, ou se no seu órgão tiver o escritório do processo, ele vai guiar como fazer essa implantação, tá? Então, nessa fase vai ter a implantação com as mudanças que foram sugeridas, vai ter as pessoas que participam daquele processo, que faz aquele processo todo dia, executando esse novo processo, né? Vai ter o treinamento, né? Geralmente aquele setor que treina as pessoas que vão fazer aquele processo, nesse novo jeito que vai acontecer esse processo, com todas as melhorias, né? Então, vai ter esse treinamento com esses usuários, essas pessoas que realizam esse processo. E também vai ter a parte da publicação do processo. E vai ter um vídeo que eu vou explicar até como é o correto a gente deixar esse desenho, esse fluxo com um título específico, um cabeçalho, uma descrição, como ele deve
ficar, né, ser desenhado para sair nessa publicação. Que atualmente aqui na prefeitura, a gente está publicando os links, né, dos processos, ou na intranet do próprio órgão, se o seu órgão tiver intranet, ou então também a gente pode publicar no canal do planejamento, que toda a prefeitura consegue acessar esse site. Então, até atualmente a CEPOG, ela já tem lá todos os processos que foram mapeados, validados, estão publicados no canal do planejamento. Vou deixar até aqui, além dos materiais, o link do canal do planejamento para vocês estarem podendo conferir todos esses processos que foram desenhados estão disponíveis nesse site, tá? Então, finaliza a implantação com a publicação aqui do processo e aí depois, né, cada equipe vai definir como é que vai ser feito esse monitoramento, se vai ser todo mês, de 3 em 3 meses ou semestral, né, de acompanhar aquele indicador que foi definido, né? Fazer o controle, o monitoramento, saber se aquele processo, as melhorias que foram implantadas, elas estão alcançando o seu objetivo e está tendo resultado naquele processo ali. Porque é uma hora que se a gente vai ter esse monitoramento e está vendo que está tendo algum problema, que ele não está alcançando o objetivo esperado, pode ser um indicativo que a gente vai precisar fazer algumas mudanças, talvez redesenhar esse processo novamente, certo? Bom, então, esse vídeo, né, finalizando por aqui, eu falei um pouco sobre o que é essa metodologia, o BPM, quais são as fases dele. E no próximo vídeo a gente vai seguir para falar sobre quais as ferramentas do gerenciamento de processos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.